No vídeo de hoje eu vou tentar fabricar uma ferramenta caseira para arquear feixes de mola usando o meu macaco hidráulico. Ela vai funcionar tipo uma prensa e vou tentar fazer isso usando só umas sobras de ferro que eu tenho aqui na garagem. Então chega aí comigo e bora me acompanhar em mais uma das minhas invenções. Arquear os feixes de mola vai servir para erguer a suspensão e, se for bem feito, também vai deixar a suspensão mais macia e confortável. E eu já estava achando a Ranger baixa demais e com esses pneus novos ela ficou com a aparência de estar mais baixa ainda. Então bora resolver isso aí. Eu vou começar desmontando ela e removendo o feixe de mola, para a partir daí eu ter um rumo de como eu vou começar esse projeto. E antes de desmontar a Ranger, eu tirei as medidas da altura do chão até o paralama, assim eu vou ter uma base de qual altura ela estava antes de eu começar a mexer nos feixes de mola. Boa parte das coisas que vocês acompanham aqui nos meus vídeos eu estou fazendo pela primeira vez e gravando aí para vocês. Como por exemplo isso de tirar o feixe de mola, é a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo isso. Então só para gravar essa parte eu tive que pensar um monte em qual era o jeito mais fácil e mais seguro para eu fazer isso. Mas como sempre é só usar a cabeça que a gente consegue resolver as coisas com o que a gente tem disponível no momento. Já eras, gurizada, consegui! E com o feixe fora da caminhonete, vou pegar as medidas da altura dele, sem peso em cima, 21,2. e depois vou tirar uma medida com o meu peso em cima, para ver a deflexão do feixe. 16,7. Pronto, agora a gente já pode começar a desmontar o feixe de mola. Essa primeira parte é a mais fácil, que é só remover esse pino de centro. O feixe tem comprimentos diferentes na parte da frente e na parte de trás. Então já vou marcar eles qual que é a parte da frente para na hora de montar não ter nenhum erro. Com a parte mais fácil finalizada, agora vem a parte difícil, que é abrir esses grampos de ferro. Eita trabalheira que me deu isso aí! Tentei vários métodos até tentar esse último, que foi o que deu certo. Que foi fixar o feixe de mola aqui na minha bancada com meus sargentos e usar essa talhadeira com um braço de alavanca para abrir os grampos. Tá aí o feixe de mola desmontado, gurizada. Eita trabalheira que deu, hein? Mas consegui desmontar ele. E agora vou explicar a minha ideia para essa ferramenta de arquear feixe de mola. Eu vou usar esse meu macaco hidráulico para fazer a força na mola e ela arquear. E aqui ao redor dele eu vou fazer tipo uma gaiola usando esses tubos de ferro. Vai funcionar mais ou menos igual uma prensa hidráulica. Inclusive eu vou fazer o projeto um pouco maior do que precisaria para pegar aqui na mola, para depois eu poder usar como prensa em outros projetos. Isso é só para ilustrar, mas acho que deu para ter uma ideia. Agora vou dar uma boa pensada aqui e tentar fazer algum esboço de um desenho de como vai ser esse projeto e já começar a pensar nas medidas que vão ter que ser cada peça.
Daí eu vou fazer uma lista de cortes e começar a cortar esse material. Já terminei de fazer a lista de cortes e vou usar um tubo de metalon 30-30 para fazer as peças. Eu tenho um tubo de parede mais grossa, mas eu não tenho muito dele. Então vou fazer com a parede mais grossa as peças que vão ter mais esforço e o restante vou fazer com tubo 30-30 parede fina. Para ganhar tempo na hora de fazer os cortes eu vou usar a minha serra policorte. Botando ela aqui na minha bancada fica super rápido e fácil de fazer os cortes com precisão. Esse tubo mais grosso que eu estou cortando é parede 2,5 milímetros e esse outro mais fino é parede 1,2 milímetros. Como eu tenho várias peças com medida repetida para cortar, eu gosto de fazer assim. A primeira peça eu marco com a caneta a medida, depois puxo o esquadro e corto ela bem certinho. Daí essa primeira peça eu esmerilho as pontas dela para tirar a rebarba e uso ela como um modelo para tirar a medida para as próximas peças. Daí eu só uso a trena uma vez. E repito isso até terminar as peças iguais e parto para a próxima medida. Agora com as peças prontas, bora começar a montagem e soldagem. Eu vou começar com essas 4 peças que vão ser a base de toda a estrutura.
E agora eu vou fazer umas peças usando esse tubo redondo maciço para apoiar aqui nos dois lados da mola e uma outra para apoiar embaixo no macaco onde vai fazer a força. Bora lá fabricar essas peças e depois disso já vai estar pronto para a gente testar a ferramenta.
nessa hora, como vocês podem ver pela mãozinha na cintura, eu tava pensando, o que foi que eu medi errado? Faltou um pedacinho ali para completar o espaço. Mas já recortei um retalho de ferro e vai servir para preencher aquele espaço ali em branco. E essa situação inclusive me lembrou de uma frase que dizia qual é a diferença entre o amador e o profissional. É que o profissional é melhor em esconder os seus erros. E agora uma rápida pausa no conteúdo do vídeo para falar da empresa Ambiente ao Quadrado, que é a primeira empresa a patrocinar o canal. Essa é uma empresa que oferece serviços de consultoria e licenciamento ambiental para garantir que a tua empresa vai estar atuando 100% de acordo com a legislação e evitar qualquer multa ou transtorno que vão atrapalhar o teu negócio. Elas oferecem serviços para a empresa do ramo da construção civil, oficinas mecânicas e de funilaria e pintura, serralherias, madeireiras, lavagem de veículos e muitos outros tipos de empresa que precisam de licenciamento ambiental para atuar. Essa é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que atua na região do Litoral Norte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links e número de contato dessa empresa. E muito obrigado por apoiarem o canal. Agora é aquela hora que o projeto já está quase pronto e eu fico ansioso para testar. Só falta eu fazer a última parte, que vai ser essa peça de madeira que vai servir para fixar o macaco no lugar. E bora terminar isso aí de uma vez, que eu quero ver se vai dar certo. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never see me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I
should've known, man, I still go, 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 turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. E agora o momento mais esperado do vídeo. Tá na hora de testar. Ô editor, bota uma música dramática aí. Pode deixar, meu patrão. E essa foi a hora que eu comecei a pensar que a ferramenta não ia dar certo. Eu ainda estava com os exatos 16 centímetros e meio que a mola tinha antes de eu mexer nela. Mas vou fazer mais uma tentativa e dar mais pressão no macaco, embora eu estivesse com bastante medo da ferramenta quebrar ou até que a mola quebrasse. Mas bora lá para essa última tentativa. Vamos ver se deu certo. 18,5. Já deu 2 centímetros de altura. A ferramenta tá funcionando, mas eu tô com medo que ela quebre. Então vou fazer mais uns reforços nela. Fiz esses recortes aqui na base de madeira para poder fazer uns reforços apoiados o mais perto aqui do centro. E vou usar essa barra chata bem grossa. Vou recortar 4 pedaços dela aí e já volto.
e decidi fazer mais uma modificação na ferramenta. Vou afastar essas duas peças aqui onde a mola vai apoiada para reduzir um pouco a força que o macaco vai ter que fazer. Antes elas estavam com 12 centímetros de distância e agora eu vou deixá-las com 14. Pronto. Meu Deus, gurizada, agora arqueei de verdade. Tava com 18,5. Agora só com essa passadinha curta, depois de eu ter feito essas modificações na máquina, deu 25. Até acho que arqueei demais. O bom é que dá pra inverter a mola e botar ela ali pra ela desarquear. Mas eu acho que eu vou agora começar a arquear a segunda mola, que é a que vai apoiar daqui. E daí depois eu vou montar o feixe de mola. Daí eu vou tirar as medidas com ele todo montado, que talvez dê algumas variações. Mas pelo visto tá dando certo, gurizada. Essa aí vocês acharam que não ia funcionar, hein? Doze e meio. E essa segunda mola eu não tô arqueando bem até o final, porque senão ela fica muito curvada e essa ponta aqui dela fica roçando na outra mola e fazendo ela desgastar, que era o que estava acontecendo antes. Então, como agora eu que tô arqueando as molas, eu quero resolver esse problema também. Tava com 12,5, agora tá com 17. Acho que tá na hora de montar o feixe de mola e ver como ele vai ficar montado. E daí com ele montado eu vejo se já tá bom. Agora começa quase que um jogo de estratégia. Eu vou ir arqueando e desarqueando as molas aos poucos, para ela não ficar, por exemplo, com essas frestas grandes aqui, ó. E também não deixar que essa segunda mola fique muito agarrando aqui na ponta, para não acontecer isso aqui, ó, que a segunda mola desgastou muito a primeira. Então vou seguir arqueando e desarqueando até ficar de um jeito que eu acho que vai ficar bom. E sempre lembrando que eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. É a primeira vez na minha vida que tô mexendo num feixe de mola e ainda com uma máquina que eu mesmo fabriquei. Mas é isso aí, né? Bora tentar! E essa última mola aqui, ela é muito grossa e muito dura. Então essa daqui eu nem vou tentar arquear, vou deixar ela do jeito que ela tá. E também vou tirar esse calço aqui que tinham botado a última vez que eu levei a caminhonete no moleiro, que ele estava fazendo as molas entortarem e fazer tipo um S.
Então vou deixar as molas direto apoiadas nessa mola aqui e arrancar isso daqui fora. E depois, para tirar as medidas finais, que eu vou montar o feixe com essa mola aqui, com esse suporte, e usar como referência as medidas que eu tirei antes de desmontar o feixe. Agora acho que ficou bom. Bem encostadinho. E aqui no final só uma folguinha. Agora é só montar ele inteiro e tirar as medidas finais. Eu espero conseguir mais ou menos 2 polegadas de lift, que seria 5 centímetros mais ou menos. Vamos ver se deu certo. E também se ficou um pouquinho mais, não tem problema que a mola vai cansando com o tempo. E antes da montagem final do feixe, vou dar uma última trabalhada aqui nessa segunda mola. Vou tentar usar o martelo para dar uma entortada bem na beiradinha dela, para ela ficar com o canto bem arredondado e não ficar estragando a primeira mola. Vou dar uma lixada com a esmerilhadeira para reduzir esse degrau aqui que ficou na mola. Mesmo removendo o material, vai ajudar a não forçar o feixe só num ponto específico e reduz um pouco a chance dele quebrar. E também não vai mais ter o efeito da segunda mola ficar travando quando ela encosta ali naquele degrau. Claro que o mais ideal de tudo era comprar umas molas novas, mas eu estou tentando ver se eu consigo reaproveitar essas e deixar elas da melhor maneira possível. Agora bora para a montagem final. Vou começar desmontando essas últimas peças e limpando tudo com a escova de aço. Todos esses calços aqui vão cair fora. Vou remover esse suporte aqui de baixo para poder dar uma boa limpada em tudo e passar uma graxa para depois não começar a enferrujar. Agora tá pronto! E agora vamos para as medidas finais antes de montar ele na Ranger. Tá com 26,5. E com meu peso em cima tá com 23,2. Antes e depois,
sem meu peso em cima e com meu peso em cima. Vamos ver as diferenças de altura que ficou. Sem peso deu 5,3 e com meu peso em cima deu 6,5. A princípio conseguimos chegar no resultado que eu queria, que era mais ou menos 5 centímetros de lift, que dá umas 2 polegadas. Aqui com o feixe sem carga deu 5 centímetros e quando eu boto o meu peso em cima, ele está arriando menos. Isso muito provavelmente aconteceu porque eu tirei aqueles calços que estavam entre a mola mais dura e as duas mais mole que estavam fazendo a mola fazer tipo esse S. Daí na montagem nova eu botei só um espaçador entre a mola principal e a segunda mola. Isso para a mola principal e a segunda mola ficarem com uma frestinha e diminuir o arrasto entre os feixes. Isso supostamente vai deixar a suspensão mais macia. E agora finalmente está pronto para montar. Como o feixe ficou mais arqueado, eu vou ter que soltar o amortecedor da Ranger para o eixo poder descer um pouco mais e caber o feixe arqueado ali no lugar. Consegui! Agora é só terminar de dar o aperto nos parafusos e botar os grampos que fixam o feixe de mola no eixo. Inclusive essa peça aqui estava instalada errada. Ela estava instalada desse jeito aqui e eu andei dando uma pesquisada e o jeito correto de botar ela é assim, ó. Mais uma vez mostrando que nem sempre quando a gente paga alguém para fazer as coisas as pessoas sabem o que estão fazendo. E é isso aí, gurizada. Vou terminar de montar aqui e já volto. Finalmente está finalizado. Porém, esse foi a recém o primeiro lado. Agora eu vou ir lá do outro lado, tirar o feixe de mola, desmontar ele, fazer o mesmo processo para arquear o feixe, tentar conseguir exatamente as mesmas medidas que eu consegui aqui, botar ele de volta no lugar e daí sim a Ranger tá pronta para montar. Tá pronto o feixe do outro lado, gurizada. Levou muito menos tempo para remover e desmontar o feixe de mola e também muito menos tempo para arquear. Só deu um pouquinho de trabalho para deixar os dois feixes com as mesmas medidas. E eu tive um probleminha aqui com o jumelo e com os parafusos. Mas isso eu vou deixar explicadinho aí só para os membros do canal para esse vídeo não ficar muito longo. Agora é só finalizar a montagem e rezar para que a Ranger tenha ficado mais alta e mais macia, igual eu prometi no começo do vídeo. E uma explicação mais técnica do assunto para quem se interessa em saber o porquê das coisas. Além da suspensão ficar mais alta, ela também ficaria mais macia, porque a suspensão vai ter mais curso até ela alcançar nessa mola aqui de baixo, que é a mola bem dura. Então assim não vai ter aquele efeito que a caminhonete dá uma baixadinha na suspensão e fica super dura. Mas isso a princípio, né? Para saber se deu certo, só testando. Finalizei a instalação do feixe do lado direito e agora é só botar as rodas no lugar e rezar para ter dado certo. Agora a hora da verdade. Vou baixar a Ranger do macaco. Acho que ela chegou a ficar mais alto que as 2 polegadas que eu estava planejando. Bora pegar umas medidas. Meu Deus, ficou bonito demais. Deu até mais valor para esse pneu. 95 no lado esquerdo.
Tava 88. Vamos ver lá do outro lado. Aqui ficou 96. Isso quer dizer que aumentou 7 centímetros em cada lado. E acho que depois que ela der uma cansada nas molas vai baixar um pouquinho. Então talvez fique por volta de 6 ou 5 centímetros igual eu tinha planejado no começo. Agora falta erguer a frente dela, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E infelizmente aquela diferença de 1 centímetro que tinha de um lado para o outro se manteve. Não sei se é porque uma das molas está mais cansada que a outra, não sei se a Ranger é mais pesada de um lado do que do outro, ou até se esse meu piso aqui não é muito bem nivelado. Mas 1 centímetro não vai dar para ver diferença alguma, não tem problema. E se tu curte o conteúdo do canal e quiser me ajudar, tu pode virar um membro por apenas R$ 4,99 por mês. Eu vou deixar um card aqui em cima na direita com o link para tu se tornar membro e também vai ter o link na descrição. O valor é menos que uma Coca 2 litros por mês e tu vai estar ajudando muito a manter o canal ativo. E além de ajudar financeiramente o canal, tu vai ter acesso a vídeos e postagens exclusivas que eu deixo disponível só para os membros do canal. E também sempre tu vai estar acompanhando o spoiler dos assuntos dos próximos vídeos. Vou finalizando mais um vídeo por aqui. Deixa aí um comentário o que tu achou, se ficou melhor assim ou como estava antes.